Olá, tudo bem, Daiane? Estou aqui falando, pensando na disciplina de circulação, transporte e integração espacial, onde a gente tem uma atividade para que você possa entregar no dia 6 de setembro, onde fecha esse primeiro ciclo, né? Inclusive tem outras atividades, né, das disciplinas que eu estou ministrando e tem só você como aluna. E a gente tem aqui, pensando nessa disciplina, um vídeo falando sobre o conceito de redes, que é um texto pequeno, que é um conceito importante. Inclusive a disciplina, por exemplo, de Brasil também tem esse texto, né? Não é a mesma aula, mas o mesmo conteúdo. Eu fiz uma coisa mais direcionada para você, uma aula um pouco menor. Mas pensando esse outro tópico, a geopolítica do capitalismo, tem um texto do professor e pesquisador David Harvey, A Produção Capitalista do Espaço, que eu quero que você dê uma olhada nesse texto, tá? E aí a gente fazer de uma forma diferente. Eu estou abrindo aqui a plataforma e a proposta é que você possa entregar um resumo até dia 6 de setembro e dentro do resumo você gravar um vídeo ou no próprio resumo, uma folha à parte, você colocar quais foram as principais dúvidas no sentido de entender o texto. Porque assim, é um texto mais difícil. Eu coloquei o livro na íntegra, mas o resumo é do capítulo que fala é o mesmo nome do tópico, a geopolítica do capitalismo. Tem duas coisas aí que a gente pode até, inclusive, se for preciso, ter mais tempo para trabalhar esse texto. Uma primeira é que esse texto ele tem uma discussão mais densa. É um Harvey aí de, assim, não falei memória, de 80, 81, ainda antes dos limites do capitais, do capital. Deixa eu ver aqui a data especificamente. É um texto de... Esse livro é porque esse livro ele é uma... Eu já li esse texto, né? Já dei aula sobre ele. O que eu quero fazer é de uma forma um pouco mais diferente, entendeu? Porque se eu for só aqui dar aula expositiva, ficar uma coisa muito maçante, assim. Eu quero, já que só tem uma pessoa acompanhando a disciplina, ter um acompanhamento do nível e desenvolvimento da pessoa na disciplina. É isso mesmo, é um texto de 81, tá? E esse texto, assim, ele é um pouco denso, assim, porque é preciso mais de uma leitura. E além de ser denso e ser necessário mais de uma leitura, ele é um texto mais longo também. Acho que 30 e poucas páginas, talvez, tá? Então, assim, é um livro que é uma coletânea, começa inclusive organizada por Antônio Carlos Roberto Moraes, né? Começa até inclusive com uma entrevista. Esse texto ele tem em torno aí da 127 a 163, né? Então, a 162 mais especificamente. Então aí quase 40 páginas, né? Então, texto além de ser uma linguagem mais densa. Então, o que é que eu quero de tua parte? Antes de eu fazer uma aula expositiva, que eu vou fazer uma fala sobre esse texto, entende? Mas eu quero fazer uma fala direcionada, não à exposição da ideia de uma forma geral, mas com base nas suas dúvidas. Então você vai fazer um resumo, vai entregar dia 6 de setembro, e com base nesse resumo, você depois colocar uma folha à parte, assim, professor, não entendi tão bem isso, e não entendi por quê, entendeu? Explicar o que é que você não entendeu e o porquê você não entendeu, o que é que você na sua avaliação está faltando. Porque assim, não é só ler uma vez, tá? Porque ler uma vez e dizer que não entendeu isso e aquilo ali só lançar para mim é ter realmente um trabalho de artesão, que é o trabalho do intelectual, é lento mesmo. Ler o texto, marcar as partes principais do texto, saber qual é a ideia central que o autor defende, e ler todo para poder depois voltar, quando ele diz assim, por exemplo, sobre alianças regionais, a própria questão da integração espacial, né, do ponto de vista de uma coerência estrutural regional, espacial, que é o que ele defende, do ponto de vista que o capitalismo avança, suas crises, como resolve, e aí a teoria do desenvolvimento geográfico desigual, você quando lê todo, depois voltar para as partes que você marcou, não entendeu, tipo assim, você não entendeu, vamos dizer assim, 10 coisas, né, numa primeira leitura, mas na segunda leitura você já sana ali 3 coisas que você teve do ponto de vista, vamos dizer assim, autodidata, que a gente tem que
ganhar essa autonomia, o trabalho intelectual, por exemplo, fazer um mestrado, doutorado, até chegar à autonomia intelectual. É você, por si só, através de leituras, videoaulas também, claro, comentários, conversando com colegas, professor, você até um dia chegar a ter essa autonomia intelectual. Então, como eu reconheço que o texto ele tem um certo nível de densidade, tipo, numa primeira leitura você vai ter aí, como eu estava dando um exemplo, umas 10 dúvidas. Numa segunda leitura você já elimina ali umas 3, acho que eu consegui esclarecer. Então, você faz a sua segunda leitura, a terceira leitura, que é os passos, né, que o Antônio Joaquim Severino, quando dava aula de metodologia do trabalho científico, eu gostava de trabalhar essa ideia dele, que ele diz que um texto ele tem que ser lido várias vezes, entendendo a linguagem do autor, pelo próprio autor, depois que ele vai fazer, né, análise temática, análise interpretativa, aí vai ter problematização, síntese pessoal, e isso vai envolver várias leituras. Mas assim, é como se eu te dissesse assim, vou resumir o que ele fala com minhas próprias palavras, né, fazendo uma adaptação e usando uma metáfora. É como se no primeiro momento você estivesse ali viajando e sobrevoando a Amazônia, tá? De avião, você está sobrevoando ali a área da Amazônia, você consegue identificar a área que está mais desmatada, a área que tem uma cobertura vegetal mais densa, a área de rio. Então, essa é uma leitura geral, uma primeira leitura, uma primeira aproximação com o texto. E que inclusive você começa nessa primeira leitura, que ele fala, você anota palavras que você não entende. Eu pego textos meus, assim, meus não, que eu li na época da graduação, aí no próprio texto tem algumas palavras que eu não entendia e colocava ali o significado do dicionário. E hoje lendo, eu digo, eu não entendia aquela palavra, não sabia o que significava aquela palavra, né? Mas era porque era daquela época, fazia, sei lá, 20 anos. Então assim, a gente vai também se desenvolvendo e aprendendo. E aí, essa seria uma primeira leitura, uma leitura que você aproxima da ideia geral do autor, você pega essas palavras-chave, você conhece um pouco, inclusive fazer aquela leitura, deixar de ser uma leitura, vamos dizer assim, passiva, para ser uma leitura ativa, mais dinâmica, que você vai buscar saber alguma coisa do autor, ver uma videoaula dele, alguma coisa, porque está aí na internet cheia de palestras de David Harvey, hoje em dia está muito mais fácil. Eu me lembro que acho que foi o professor Elvio dizendo que na época dele leu um texto de Milton Santos, mas só foi conhecer Milton Santos depois de 5 anos. E ele é negro e tal. E hoje a gente já tem condição, né, de pegar esses grandes autores, Ana Fani, Roberto Lobato Correia, David Harvey, Marcelo Lopes de Souza, Milton Santos, tá no YouTube. Na minha época não tinha isso, eu tinha que ir realmente para os grandes eventos, palestras, para poder ter acesso a ver o que é que esses autores pensam, né, como eles pensam. Então faça essa primeira leitura, faça uma segunda leitura, que é onde você começa você desce, né, daquele avião e começa a entrar na floresta, já tem contato ali, já mergulha no rio, já fala com alguém de alguma comunidade, já aprecia alguma árvore. E então isso já é uma segunda leitura, onde você já começa a ter suas principais impressões sobre o texto, dialoga com ele ali. E no terceiro momento você se detém mais sobre algum aspecto. Por exemplo, teoria do desenvolvimento geográfico desigual, ele fala alguma coisa sobre isso, onde é que ele fala isso em outros momentos, com outra linguagem, e existem outros textos na internet, às vezes a gente, quando lê um texto, não lê o texto só por ele mesmo, vai buscar outras informações, outros textos que vão complementar, tá? Então são aqui algumas falas que fazem, eu não estou fazendo aqui a exposição completa do que o Antônio Joaquim Severino propõe, porque depois ele vai falar da problematização, da síntese pessoal, que são passos importantes, mas te dando aqui alguns nortes para que essa sua leitura seja uma leitura produtiva, direcionada e que você obtenha êxito e nos dê esse retorno, que eu fico aguardando aí para 6 de setembro, estar em cima, um texto que vai envolver um esforço seu significativo. E aí depois que você me entregar, que eu ler seu resumo e que ver as suas perguntas, aí eu gravo sim uma aula sobre esse texto, e aí tu complementa teu momento, esse tópico, com essa minha videoaula, esse meu comentário com base já nas tuas impressões e percepções, tá bom?